Oi, gente, estamos em mais uma semana reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Libertação pelo Amor. Hoje é a segunda parte do primeiro capítulo, né? Então, prosseguindo aí a hora do testemunho. Desculpar pela ausência de semana passada, eu deixei um vídeo gravado, mas acabou ficando sem som. Bom, eu estava de férias, então não estava por aqui, mas já retornamos à programação normal. Vamos dar início? Não foi um estranho ao mestre aquele que o traiu, vendendo-o miseravelmente aos seus inimigos. Não foi um desconhecido que o negou 3 vezes consecutivas. Não foram corações distantes que o abandonaram. Então, prosseguindo um pouco essa tônica da hora do testemunho, né? Há momentos na vida em que as dificuldades se avolumam, em que as provas são mais intensas, em que a gente vai ser encorajado ou quase obrigado pela vida a se portar de um determinado modo diante de alguma provação, né? E aí cabe a nós esse testemunho, como será? Como faremos, como reagiremos, como nos portaremos, né, diante das provas, diante das dilacerações, diante de muitas vezes abandonos, de traições, né, de calúnias, né, de separações. Então, né, a vida generosa como é, a de nos convidar a passar por essas experiências. E aí, né, como será nossa hora do testemunho? Então é interessante, né? Porque já nessa segunda tônica aqui dessa segunda mensagem, ele comenta que eu acho que é o que mais dói, né? Porque, em geral, as pessoas que profundamente nos machucam são aquelas mais próximas. Se são pessoas pouco conhecidas ou distantes mesmo, que falam alguma coisa ou fazem algo contra nós, nos dói, é verdade, mas não tanto quanto aquelas que estão próximas a nós, né? Então é o que ele fala aqui, não foi um estranho, né? Foi Judas, um dos seus diletos, que escutou todas as mensagens em profundidade, estava ali com ele em tantos momentos importantes, foi ele que o traiu. Né? E continua falando, não foi um desconhecido que o negou 3 vezes, né? Fazendo referência a Pedro, foi alguém que convivia ainda mais de perto do que Judas, né? Pedro tinha um papel ainda, né, assim, de maior presença junto ao mestre, né? Não foram corações distantes que o abandonaram. E aí se mostra, né, a hora do testemunho de Jesus, que ali é a hora desse momento da crucificação, pouquíssimos estiveram junto a ele, né? A maior parte, à distância, né? Que é em geral o que acontece, a gente se mantém à distância para não se envolver, para acabar não respingando algo em nós, em geral, é essa ainda a nossa resposta, né? E aí aqueles que ficam mais propriamente são Maria, né? É, e João, né? Que ficam ali bem próximos a ele. João, como o único dos discípulos que realmente permanece ali num carinho filial junto a Maria, não só na hora da crucificação, mas depois permanece ajudando de vários modos, né? Então é bonita a relação que depois eles criam, inclusive entre os dois, de uma relação de mãe e filho mesmo, muito bonita, que ele quase como se encarrega de cuidar de Maria e Maria dele também, né? Então, a ver que muitas vezes nessas horas do testemunho, aqueles que mais estão próximos de nós não são aqueles que vão nos ajudar, não vão ser aqueles que vão suportar, né? Todos eles conviviam com a sua presença, participavam do banquete do seu amor, ouviam a sinfonia da sua voz, sonhavam em conquistar o reino dos céus com ele. Então, olha que belo, né? Ao mesmo tempo em que mostra assim, olha, deve ter sido tão mais difícil porque eram pessoas que ele profundamente amava, profundamente instruía, que estavam com ele em momentos assim de suma importância durante todo o seu apostolado, né? Então, algo que com certeza foi ainda mais marcante, né, do que alguém desconhecido, mas ao mesmo tempo mostra Joana, né, tem essa beleza de mostrar essa contradição.
que ainda somos todos nós e o ser humano como um todo, né? Porque é isso, as intenções elas não eram ruins. Como diz aqui, eram pessoas que sonhavam em conquistar o reino dos céus com ele, eram pessoas que estavam ali do lado dele, dando a batalha, não fingindo, né? E é muito bonito quando se diz uma frase, é muito mais, e é muito verdadeiro isso, né? Se a gente souber ter esses olhos de ver. Em geral, as pessoas são muito mais ignorantes do que más. Ignorantes no sentido de ignorar mesmo, de fazer do modo como faz, porque não conheceu, não vislumbrou, ou ainda não se decidiu o suficiente a firmar naquela posição e continuar com ela o resto da vida. Então, veja. Ela vai comentar aqui, né? São pessoas frágeis que muitas vezes não sabem suportar, como também nós, né? Ainda somos, ou já fomos, ou muitas vezes ainda seremos. Então, é uma humanidade muito bonita de mostrar que, no final das contas, a intenção era boa, mas ainda eram muito frágeis, né? No entanto, eram criaturas frágeis como tu e os teus inimigos. Então, não só nós, né? E é bonito quando a gente se coloca nesse papel dessa fragilidade também, de tantas coisas que ainda residem em nós que não são boas, porque a compaixão, ela começa a nascer um pouco mais naturalmente em vendo os defeitos alheios, em vendo, né, as decisões mais equivocadas, assim, dos que nos rodeiam. Então, é uma compreensão mais profunda da vida, né? Que abriram campo para a insinuação da ignomínia, para a ação do extermínio do amor, não dispunham de reservas morais para as réfregas que deveriam enfrentar, e no primeiro embate tombaram inermes nas armadilhas da loucura. E olha bem isso, a gente vai ver pelas nossas próprias escolhas equivocadas do pretérito, né? A gente vai compreendendo um pouco mais as pessoas e aquilo que elas fazem conosco, que muitas vezes nos atinge, nos ferem, ainda nos causam muita dor, né? Ainda nos trazem muito sofrimento. É uma compreensão um pouco maior. Então, vai sendo mais plausível perceber, né, Jesus ali no madeiro, na cruz mesmo, quando ele olha para o céu e fala: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Olha, é um espírito já extremamente avançado, mas que já galgou esses degraus. Também já foi quem errou, não agora, de forma alguma, né? Não ao seu tempo, já não errava, mas é, já havia percorrido esse caminho também. Então, muito mais lúcido e muito mais extremamente compassivo com os demais, né? E a gente vai percebendo muito isso. Senhor, perdoa porque não sabem o que fazem. E da nossa própria trajetória, né? De decisões mais equivocadas mesmo do nosso pretérito, a gente começa a perceber, né? O que foi necessário a gente vivenciar e principalmente sofrer para que a gente se tornasse quem a gente é hoje, né? Então, isso é muito interessante, porque isso nos dá essa sobriedade de compreender que muitas vezes, não por punição ou vingança, mas de percepção de que muitas vezes, né, essas pessoas que a nosso ver nesse momento estão equivocadas, elas vão necessitar passar por caminhos muito tortuosos. A gente vê o próprio Judas, né, que logo depois se suicidou. Né, e que muito provavelmente passou muitas e muitas vidas tentando se redimir desse fato. Um Pedro também, que mesmo diante dessas três negações, ele soube depois, né? E por meio de muita luta, de muita dor, de muito sofrimento, de muita lapidação do caráter, né, de Pedro, ele se transformou em quem foi. Mas precisou passar por um processo muito doloroso para que se transformasse em quem era, né? Então, quem foi Pedro? Após também essas negações, mas esse processo muitas vezes dolorido, muitas vezes intensivo de sofrimento para que volte ao caminho, né? Para que assuma, né, de fato o seu posto na vida e comece a gerir tudo aquilo, né, aquela missão que estava ao seu alcance, que era, né, parte do seu caminho. Assim, considera aqueles que agora te ultrajam e não os temas, nem os lamentes, nem te ressintas em relação às atitudes que tomaram. E às vezes é difícil, né? Para a gente, muitas vezes é difícil perdoar as pessoas pelos sofrimentos que nos causam. Mas eu acho que essa compreensão profunda dessas etapas, de tudo aquilo que a gente já vivenciou,
né, de tudo aquilo que a gente já foi também se construindo, de quanto de dor envolveu todo esse processo de voltar ao caminho, de se transformar, vai fazendo com que a gente não se ressinta mais tanto. Mas, claro, ainda há processos muito demorados, às vezes, né, de ressentimentos, de mágoas que muitas vezes trazemos no coração, né, mas há uma compreensão mais profunda, pelo menos começa a nascer, né? Tu conheces o mestre, e eles talvez ainda não tenham travado um relacionamento mais profundo que com ele, apenas utilizando-se do seu nome para projetar a própria imagem atormentada. Gente, é isso. Muitas vezes a gente já conhece tanto do evangelho. Mas outra coisa, uma coisa é conhecer, é ler muitos livros, é conhecer muitos autores, né? Fazer interpretações muito belas. Outra coisa é fazer. Outra coisa é a vivência, muito diferente, né? Faz parte desse conhecer, mas é muito mais difícil. E a vida é senão isso. Quando chegam as provas na nossa vida, se a gente não tem bem internalizado essas experiências, se a gente não se compromete nesse não só saber, mas fazer, né? Mas ser coerente, viver de forma coerente com aquilo que a gente já sabe, a vida quebra as nossas pernas e a gente não consegue levantar. Então, por isso a necessidade da gente ser cada vez mais coerente mesmo, porque começa a crescer uma dor profunda em nós, né? Aquilo que a gente já sabe de conhecimento, que a gente, uma luz, né? Que o conhecimento não é mais do que isso, uma luz que a gente acende no nosso caminho, né? Que depois, se a gente não a utiliza, aquilo causa dor. É porque a gente já viu, a gente já vislumbrou, a gente de algum modo já caminhou. Então, decidir de forma incisiva não trilhar esse caminho começa a doer demais, né? E é por isso que muitas vezes, inclusive, falam isso. Eu ainda peco, mas não peco mais em paz. Porque é isso. A partir do momento que a gente vislumbrou, que a gente viu, não tem mais como. A gente pode até passar uma encarnação inteira, algumas, né, desviado da lei, mas vai doer cada vez mais. E é isso que é interessante, né? Tu elegestes a incomum possibilidade de permanecer com ele, enquanto os teus opositores, sentindo-se impossibilitados de fazerem o mesmo, hostilizam-te, esmiuçam a tua existência, azucrinam-te as horas, gargalham. Encontram-se a soldo da alucinação a que se entregam de bom grado e ainda não se deram conta do que estão fazendo. Olha isso. É verdade, né? E pelos nossos próprios processos, é interessante perceber que muitas vezes quando a gente está em queda, né? E ela comenta um pouco isso na lição anterior, Emmanuel também comenta, que a gente se sente leve, a gente se sente feliz, mas dessa felicidade efêmera mesmo da matéria. Mas em geral é quando a gente está em queda moral, aproveitando, né, a vida do nosso modo, compreendendo sobre outros ângulos o que é a felicidade, o que acredita ser a felicidade, a vivendo segundo o nosso modo, segundo o nosso querer, os nossos desejos, as nossas paixões, né? É, a maior parte das pessoas, né, que está em queda moral está sorrindo. E isso pela nossa própria compreensão da nossa vida, da nossa trajetória. Se a gente olhar para trás, muitas vezes a gente vai ver, né? E que por conta disso, o processo muitas vezes de retorno vai ser um pouco mais doloroso. Então, muitas vezes as pessoas estão equivocadas e ainda nem chegaram ao ponto de perceber isso, né? E quanto tempo vai demorar, vai durar? Não se sabe. E muitas vezes, né, de novo, olhando para o nosso próprio processo, muitas vezes a gente vê que passou assim anos, anos assim, acreditando, né, vivendo uma coisa e quando viu, ilusão, né? Então, essa compreensão mais profunda da vida mesmo e dos seres, né? De que tá cada um dando a sua batalha, fazendo o que consegue. Às vezes as pessoas não conseguem mais, não suportam fazer mais, é o limite delas, né? Tá tudo certo. Tem que ser a nossa compreensão profunda, porque também nós temos os nossos, não é? A sua glória é semelhante à névoa que o sol da verdade dissipará. É idêntica à vitória de Pirro, insignificante. Então, olha que interessante, né? Essa glória do mundo é como uma névoa que pode permanecer por muito tempo, mas não pode permanecer para sempre. Vai passar.
né? Então, essa glória do mundo, essa visão muitas vezes distorcida, né, de liberdade, de valores, né, essenciais, quando a gente tem essa visão mais distorcida, se cria como uma névoa mesmo no nosso olhar e pode permanecer por muito tempo, mas um dia o sol da verdade há de nos alcançar, né? Assim, prossegue cantando o evangelho, e não te faltarão almas para ouvir a tua melodia. E é bonito porque Jesus também percebia profundamente os seres, então é de muita beleza conseguir ver como ele dizia, né? A forma como ele falava, como os exemplos que dava, né? Como eram diferentes para a multidão, para o círculo mais próximo, né? Dos apóstolos ali. Então ele tinha essa capacidade de ir percebendo aonde ele poderia ali adentrar o coração de alguém, que são de formas muito diferentes, né? Vai ser de uma forma diferente para mim, para um outro já vai ser de uma forma completamente diversa. Então, assim. E ele compreendia que as pessoas diferentes que eram, né, em estágios evolutivos diferentes que estavam, muitas vezes não compreenderiam, muitas vezes acreditariam que era tolice, né, que era bobeira, né? E ele compreendia profundamente porque entendia, é este o grau evolutivo que essa pessoa está. Então é natural esperar ainda isso dela. Olha essa compreensão mais profunda da vida. É natural que não me compreenda, é natural que não me entenda, é natural que muitas vezes é, realmente tenha uma versão, inclusive, né? Então é natural, mas, né? E essa é a beleza. Não se deixava entristecer, desapontar, porque via as pessoas com a realidade, via as possibilidades, os limites de cada um, né? E seguia. Seguia fazendo melhor em outros lugares, de outras formas, com outras pessoas, porque o que que em geral acontece? A gente já adentrou o caminho, já começou, né, a, a viver mesmo. Uma vida digna, de servir ao próximo, de nos transformar, de nos responsabilizar pelas nossas vivências, pelos nossos dramas, traumas, né? Mas em acontecendo algo muito duro para nós, né, que são esses exemplos assim mais drásticos de testemunho, em geral a gente paralisa, porque o outro não nos compreende, porque o outro nos abandona, porque a gente não é visto, não é reconhecido, e aí a gente paralisa o trabalho. Então, o que que ela fala ali, né? Prossegue cantando e não te faltarão vozes para ouvir a tua melodia. Vai ter sempre alguém a quem servir, um trabalho que você possa fazer. Então, não deu certo? Vá por outro caminho. A vida há de te encontrar caminhando, né? Vive Jesus no seu Calvário e atrairás muitos que anelam por exemplos de fé e de coragem, de forma que se renovem, se entusiasmem para prosseguir na jornada. Que também é isso, né? Há quem não nos entenda, há quem não nos veja, há quem não acredite em nós, há quem não veja valor. E tá tudo certo, faz parte da jornada. Mas há tantos outros que poderiam se beneficiar do nosso exemplo. E pensando um pouco sobre isso, quantos foram as pessoas, né? Porque, claro, Jesus é nosso guia, é nosso modelo, é nosso mestre, mas há tantos pequenos mestres em provas difíceis aqui na Terra e que dão a sua contribuição, que fazem a sua parte, que transformam o mundo, mesmo diante das suas dores, mesmo diante dos seus dramas, né? E que isso nos inspira profundamente. Você olha para essa pessoa, né? Para essas pessoas e fala: Poxa, eu também dou conta, eu também posso tentar, eu também posso conseguir, né? Porque pequenos mestres são também o exemplo vivo de que é possível, né? No fragor da batalha, agradece a Deus a dádiva sublime de poderes demonstrar que o teu é o amor de fidelidade ao ideal que abraças e ao qual entregaste a existência. Então, nessas horas de testemunho, há mesmo um testemunho maior sobre você é fiel a você mesmo? Você é fiel aos valores que você já
acredita que sejam melhores para você, você é fiel ao caminho que você escolheu trilhar, você continua com constância e perseverança, mesmo quando está tudo desmoronando ao seu lado, ao redor de você, né? Então, são esses exemplos de fidelidade que a gente tem que ser capaz de dar, tem que ser capaz de dar, né? Em realidade, esse é um testemunho suave e transitório, porquanto as alegrias que decorrem do ato de servi-lo ultrapassam as demonstrações de acrimônia e de antipatia que te ofertam os infelizes sorridentes com as tuas dores. Gente, isso já é de uma beleza tão profunda, né? Porque é como se colocasse a dor, o sofrimento e os testemunhos no seu lugar, que, ó, são dolorosos mesmo. Muitas vezes para a gente ainda vai ser difícil, mas em colocando isso em perspectiva do nosso ganho espiritual, se a gente soubesse transformar em alguém melhor, isso é tão pequeno. É o que Joana diz, né? Isso vai ser tão pequeno no futuro, isso é tão pequeno, essa dor que para você é tão gigantesca agora, isso vai ser tão pequeno, né? Quando você vê. Essa sementeira de luz que você está criando dentro de você também a partir dessa dor, né? Essa sementeira de luz de uma colheita, né? Espiritual, muitas vezes não na matéria, mas espiritual, quanto de ganho espiritual, né? De valores de ser humano que a gente não ganha nessas situações quando a gente se decide a enfrentar, né? Ninguém transita no mundo sem a bênção da reparação. Hoje é teu dia de soerguimento moral, de conserto espiritual. Olha que belo. Ela quase como fala de uma forma assim, olha, compreende que hoje é o teu dia de se consertar espiritualmente. Usa essa experiência para se consertar espiritualmente, para você se reerguer moralmente, para soerguer moralmente. Então, colocando as dores em um lugar muitas vezes diferente do que a gente vê no mundo, né? Que é com pessimismo, que é com peso demasiado, olha, compreende isso como uma forma de você se soerguer moralmente. Olha que belo, gente. Olha que beleza. Posteriormente será a vez dos outros, aos quais poderá distender mãos amigas a fim de os ajudar, gente. Quem cai do nosso lado, perto de nós ou longe de nós, né? Porque também nós já fomos caídos, talvez ainda sejamos e muitas vezes ainda seremos, né? É, vão passar pelo seu processo. É natural, né? Em uma jornada evolutiva que todos estamos, é natural que uma hora a vida venha, né? E que todas essas pessoas também tenham que refazer o nosso caminho. Então, é assim, refazer o caminho, né? O caminho evolutivo, que é, olha, agora é você. Agora é você que está tendo que se soerguer moralmente, continua fiel, né, aos teus ideais, à vida que você acredita que é a melhor, aos teus ideais mais superiores, se firma aí, né? Os outros um dia também passarão, né? Feliz é todo aquele que resgate, que acende com os pés feridos e o coração abrasado de amor, ganhando os rumos da imortalidade. Aproveita-te dos momentos de solidão e de prece para reabastecer-te de paz, enriquecer-te de compaixão e alcançares níveis de consciência mais elevados. A dor, ela tem esse poder, né? E por momentos também dolorosos já vividos no passado, também, né? Além dos do presente, a gente vai percebendo que a gente começa a ver a vida de uma profundidade muito maior, que os momentos alegres são ótimos, são incríveis, mas muitas vezes eles não nos dão, né? Esses momentos felizes e alegres que são maravilhosos e que a gente tem que saber aproveitar e que vão ressurgir na nossa vida, né? Afinal, a vida é dual, a vida é cheia de ciclos, mas que nessa parte de baixo da nossa vida, de testes mais profundos que a gente vai ser levado a trilhar, que a gente perceba essa grandiosidade moral que surge dentro de nós, uma percepção mais profunda da vida, do que realmente importa, nessa sobriedade espiritual, eu diria assim, né, de muitas vezes você alcançar níveis muito profundos dentro, né?
de si mesmo. Então, é um convite belíssimo da vida. Então, por isso, essa forma poética de se dizer, que não é um masoquismo à dor, mas uma compreensão profunda de que esses momentos são muito valiosos, de que muitas vezes a gente tem realmente experiências espirituais que, no momento de alta, né, que aos olhos do mundo é de glória do mundo, né, que são de materialmente estarmos fortalecidos, não seremos capazes de vivenciar. Então, compreender a transitoriedade dos ciclos, perceber que tudo passa ainda bem, né? Que os momentos difíceis vão passar também e que os momentos de alta também devem ser aproveitados, né? Que não haja masoquismo, mas um equilíbrio muito profundo de compreender que tudo tem o seu propósito e a sua razão, né? E quanto mais vigorosos sejam os impositivos de escárnio e de desprezos a que seja submetido, mais alegre-te com a ocorrência. A vitória somente é verdadeira quando a batalha está encerrada, né? Então, é, tem uma mensagem, inclusive, eu acho que é de Joana, perdas e êxitos, eu acho que é algo assim, êxitos e insucessos, eu acho que é esse o nome. Que ela fala que para nós muitas vezes, né, êxitos são profundas quedas mesmo, né? Êxito aos olhos do mundo, muitas vezes se a gente for focar o olhar de uma forma mais aprofundada, a gente vai ver que na verdade muitas vezes aquilo é uma queda moral e muitas vezes um insucesso que a pessoa passa, né, aos olhos do mundo também, né, como um desastre, como um acontecimento muito ruim. Se ela souber passar com sobriedade espiritual e com essa tônica de se responsabilizar pela experiência e de seguir em frente, quanto de ganho espiritual não se tem, né? Olha, tudo bem eu ter passado por isso, o que que é que eu posso aprender aqui para me transformar em alguém melhor e mais fortalecido, né? Sem a crucificação não ocorrerá a ressurreição. Então, gente, é parte do caminho, sabe? Muitas vezes a gente quer fugir da dor, a gente quer fugir dos desafios, a gente quer fugir do desconforto a todo custo, né? Mas olha, faz parte do caminho. Não é escolher sempre os caminhos mais dolorosos, né? Não, não é isso. Mas é compreender que na parcela da jornada em que ficar mais difícil, vamos permanecer, vamos suportar a vida e ver quais são as lições que ela tem nos entregar ali também, né? Exulta, portanto, na desincumbência dos teus deveres de espalhar luz por onde passes, e irás diluindo as trevas que outros deixaram pelos caminhos. A tua é a tarefa de semear astros luminíferos. Realiza-a desse modo, sem descanso nem enfado. Então, que a gente não descanse de fazer o bem, que a gente não se torne alguém fechado para a vida diante das ocorrências mais infelizes, não. Que a gente saiba continuar servindo, continuar a dar amor aos outros, à vida, à humanidade, porque isso retorna a nós de forma muito bela, muito bonita. Então, que a gente esteja aberto à experiência, curioso em relação ao que vem, né? Um dia que não está longe, quando arrebatado pela desencarnação, percorrerás os fios invisíveis do infinito e verás a Via Láctea iridescente que deixastes na retaguarda. Os grandes mártires ensinaram-nos o caminho a seguir, né? Então, muitas vezes, né, o Espiritismo recebe essas críticas sobre os mártires, sobre as dores, né, massacrantes que vivenciaram ali, em mortes muitas vezes infamantes, né, indignas, mas essa glória cristã que muitas vezes o mundo não pode ainda vivenciar, né? Abraçando os seus ideais de engrandecimento humano e espiritual da terra, nunca se detiveram a receber louvaminhas ou glórias ilusórias. Trabalharam para o futuro e sabiam que no seu tempo não haveria lugar para eles. Insistiram e perseveraram, tornando o mundo melhor para aqueles que vieram depois. Olha isso, né? Então, quanto mais a gente vai caminhando espiritualmente, a gente vai percebendo a vida, vai percebendo os seres, né? E como diz Emmanuel, a experiência é o que é, as pessoas são como são. Então a gente vai criando uma aceitação mais profunda da vida, das pessoas, do que são, de onde estão, né? Então, vai criando também essa sensibilidade de que, olha,
esses valores de renúncia, né, de perdão, né, às ofensas, aos inimigos, eh, de renunciar muitas vezes a facilidades, né? Ou a ser compassivo, né? São valores muitas vezes vistos pelo mundo como algo de menor valor, como algo, inclusive, muitas vezes desprezado. Então, essas pessoas tinham essa plena consciência, né, espiritual de que, olha, esses não são os valores do mundo. Então, logo a grande maioria das pessoas esmagadoras não vai entender o meu caminho, não vai entender a minha mensagem, não vai entender porque eu reajo ou me comporto dessa maneira, não vai entender. É natural que não entendam. Então, veja, não é ver a vida sobre uma perspectiva dramática ou pessimista, é compreender as pessoas, a sociedade como um todo, o mundo em sua profundidade mesmo. Olha, ainda não serão capazes, mas ser humano que sou, consciente que sou daquilo que é melhor para mim e para os demais, eu vou prosseguir sendo fiel a mim mesma, aos meus valores, continuar na minha estrada e assim abrir caminho para tantos que vêm atrás de mim. Então, hoje a gente vivencia o que vive muito, né, sobremaneira por conta dessas pessoas que foram fiéis a si mesmo, mesmo nos testemunhos mais dilacerantes da estrada, e que hoje é muito mais fácil para nós porque eles já caminharam anteriormente tudo isso e demonstraram, né? Mais do que trazendo conhecimento, viveram, né? As pessoas que mais nos impactam não são aquelas que falam muito, né? E que falam muito bonito, aquelas que vivenciam, né? Aquelas que são realmente coerentes profundamente aos ensinamentos que têm, né? E que dão a sua batalha no sentido de se transformar todos os dias. Sem a ambição de seres alguém que ilumina a humanidade, alegra-te pela oportunidade de oferecer a tua cota de amor, preparando o futuro daqueles que virão logo mais, no qual certamente estarás também ao lado desses que hoje te exigem o testemunho e te crucificam. É belo isso também, né? Há uma cota. A gente tem a nossa cifra, a gente tem a nossa mensagem, a gente tem a nossa nota a dar ao mundo, tem a nossa cota a servir, né? E que a gente não se desanime diante de incompreensões, de testemunhos mais ásperos, né? De provas mais dilacerantes mesmo, que a gente prossiga sendo fiel a tudo isso e é o que ele fala, né? Como o roteiro de Jesus também é quase como um guia, né, dessa trajetória espiritual no qual vivenciaremos, né? É bonito perceber que aqueles que o ultrajaram, aqueles que o negaram, aqueles que o traíram, aqueles que não o compreenderam, que se mantiveram à distância na hora do testemunho, olha que belo, né? E olha esse amor sem exigências, esse amor incondicional de depois voltar, né, ao círculo deles para continuar os ajudando e os soerguendo, né? Então, percebem um momento de queda ali na hora do testemunho, de que não conseguiram suportar, mas ele ainda assim permanece ao lado deles e fala: Olha, também vou ser eu que vou te soerguer. E é muito belo, né? Isso que acontece porque na volta, né? E ele aparece aos discípulos depois da sua morte. Não há condenação, né? Não há um apontar de dedos, olha, tá vendo? Você fez tal coisa, mas olha que eu tô aqui agora. Não, né? Que muitas vezes ainda é um comportamento arraigado, né, dentro de nós. Não, prosseguiu calado dando o seu testemunho e na hora do retorno, para voltar a ajudar aqueles que naquele momento enfraquecidos não souberam, né, não souberam vivenciar a experiência de uma forma diferente, o Soergue novamente, olha, eu sei o que aconteceu lá atrás, sei que você não deu conta, continua ao seu lado, bora seguir. Não fala nem isso, né? Só permanece ao lado. Nem isso fala, ó, eu sei que você não deu conta, não. Permanece ao lado e fala, vamos adiante, vamos seguir, né? E que esse seja também, né, o nosso modo, do jeito que a gente conseguir também, nos nossos limites, fazer isso com as pessoas. Porque nós somos frágeis, né? Como diz a Joana, nós somos frágeis. Se a gente não está caído nesse momento, a qualquer momento a gente pode cair também, como tantos estão caídos, já caíram ou cairão,
né, perto de nós, ao nosso lado, no nosso círculo mais íntimo ou mais distante, e que essa seja a nossa atitude. Bora para frente, bora seguir, né? Estamos todos juntos, né? Então, muito obrigada pela escuta de hoje, que tenhamos uma boa noite, um bom descanso, e até semana que vem, se Deus nos permitir.